Bom, boa tarde a todos. Estamos na tarde do dia 12 de maio de 2021, no início da tarde. Ainda restam dois processos da manhã que não restaram julgados, mas como temos a previsão de um pedido de sustentação oral efetuado em relação a um determinado processo da tarde, a gente vai priorizar ele, tá? E o que acontece é uma situação aqui na turma ainda não ocorreu, né? Nós temos no RICARF, né, no Regimento Interno do CARF, tem previsão do julgamento por recursos repetitivos, é uma sistemática de julgamento, se julga o paradigma e aí se aplica o resultado desse paradigma para os repetitivos. E, no caso, o contribuinte ao processo para o qual existe esse pedido de sustentação oral é um processo repetitivo. Então, na verdade, o relatório, o voto desse processo, acaba sendo uma reprodução do julgamento do paradigma. Mas, ainda assim, a previsão que o contribuinte possa se interessar, né, fazer uma sustentação oral. Eu vou, então, de qualquer maneira, como então o pedido que existe para o item 118, se eu não me engano, de sustentação oral, e ele repito, um repetitivo associado ao paradigma 116. Então, a gente está priorizando agora a relatoria, né, e a apresentação do voto da relatora, que no caso é a conselheira Sara, do item 116, já que o 118 vai ser julgado nessa sistemática. Então, eu peço para o suporte chamar Ok, presidente, farei a convocação. O doutor, quem é que vai ser? Vamos ver aqui. Previsto... 16 está previsto. Legal. Está previsto a doutora Anchieta Guerreiro. Vamos aguardar, então, doutora Anchieta. Vou explicar a situação para ele, tá? E aí ele fica... Aí já passo a relatoria da Sara, tá? Que já fica com 116 aí. Até já explicar no meu voto, essa parte que eu estou colocando em verde, as folhas, eu vou tirar tudo. Eu coloquei aqui só para facilitar, mas como é paradigma, né? Não tem remissão a folhas, valores específicos, né? Eu vou tirar isso aí depois quando for. Ok. Você citou a súmula, né? Estou abrindo agora, né? Eu citei. A súmula Boa tarde, 103. doutor Anchieta, não é isso? Exatamente, doutor Rony, boa tarde. Tudo bem? Está ouvindo bem a gente? Enxergando Sim, bem também? O senhor me escuta bem? Ok, perfeitamente. Vou só explicar uma situação aqui até de ordem processual, né? O senhor deve ter percebido que esse processo, na verdade, ele está vinculado a um paradigma, né? Que é o item 116. O seu processo, o item 118, ele vai ser julgado dentro da sistemática dos processos repetitivos, porque é a mesma situação, que no caso é uma situação processual, tá? Que envolvendo todos esses processos que vão do item 116 até o item 133. Eu já lhe adianto aqui, acho que sem prejuízo para ninguém, né, que o tratamento vai ser em cima de uma súmula do CARF, né, porque são todos recursos de ofício, em que o valor de alçada não atingiu o limite estabelecido, uma norma processual de aplicação imediata, e que não atingiu aí o valor para fins de ser apreciado na segunda instância administrativa. Né? Então, o tratamento vai ser igual. Então, a doutora, de qualquer maneira, há um rito a ser observado, né? A doutora Sara, que é relatora, ela vai relatar o item 116, que é o paradigma. Evidentemente, o doutor fica à vontade, tá? Se quiser exercer seu direito de sustentação oral, claro,
mas o encaminhamento vai ser o mesmo, até porque a situação, de fato, ela enseja a aplicação de uma súmula, né? A súmula CARF número 103, tá? 103, e da qual todos nós vamos ter que observar, tá? Por força do regimento interno. Mas, então, eu passo a palavra para a doutora Sara a fazer o relatório, e vai ser uma leitura bem breve, tá, doutor? Sim, senhor. Eu vou ficar aqui, então, acompanhando. Muito obrigado, doutor Rony. Tá ótimo. O senhor vai precisar fazer a sustentação só para já... Não, senhor. Tá ótimo, então. Então, eu já peço para a doutora fazer a... Vai ficar registrado como acompanhamento, tá, doutor? Sim, senhor. E aí eu passo, então, a palavra para a doutora Sara encaminhar já o seu relatório e seu voto. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Então, aqui, o processo que eu vou ler o voto é da contribuinte Márcia Cristina, e se aplica também ao do doutor aí, que já olhei que o valor do crédito exonerado lá foi 1 milhão e um pouquinho, né? Então, no caso aqui é um recurso de ofício interposto pela DRJ em razão de ter sido exonerado um crédito tributário em valor, no caso aqui, 1.101.000, né? Em valor estes que na época da decisão da DRJ, ele era superior ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente, de forma que, em cumprimento à determinação contida no artigo 34 do Decreto 7235, a DRJ apresentou o presente recurso de ofício. Vou passar direto, então, para o voto, né? Como eu já relatei aí, o recurso interposto pela DRJ, em obediência ao disposto no artigo 34, inciso 1 do Decreto 7235. À época da decisão recorrida, o limite para interposição de recurso estava estabelecido na portaria MF 3 de 2008, que estabelecia o valor de alçada em 1 milhão, estou citando aí a portaria, e conforme a decisão da DRJ, o crédito tributário lançado foi totalmente exonerado, e é possível verificar que esse crédito ele era 1 milhão e um pouquinho aqui no caso concreto. Portanto, ele era superior ao limite de alçada vigente na época. Mas, entretanto, nos termos da súmula CARF número 103, de observância obrigatória, por nós aqui do colegiado, para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. E esse limite hoje está previsto na portaria 63 do Ministério da Fazenda, de fevereiro de 2007, e ele hoje é 2 milhões e 500. Então, considerando que o valor exonerado pela decisão de PIS é inferior a 2 milhões e 500, o recurso não poderá ser conhecido. Então, estou votando por não conhecer do recurso de ofício. É o voto. Ok, colegas, dúvidas? Passar a votação, então. Mário? Boa tarde, eu acompanho o relator, presidente. Boa tarde, acompanho a relatora também. Boa tarde, eu também acompanho. Boa tarde, também acompanho. Boa tarde a todos, também estou acompanhando a relatora pelo não conhecimento do recurso de ofício. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros. Também acompanho o voto da relatora. Ok, então eu também vou acompanhar esse encaminhamento. Então, o item 116 da pauta ficou com o resultado proclamado por unanimidade de não conhecer o recurso de ofício, e esse mesmo resultado será replicado para... como solução da lide, contida nos processos de número 117 a 133, ou seja, não conhecer o recurso de ofício para todos esses repetitivos associados ao paradigma, inclusive o item 118, que o patrono acompanhou o julgamento. Ok? É isso, doutor. Obrigado. Obrigado pela participação. De bom. Então tá. Vamos prosseguir, então, ele está saindo, né? Então, está julgado este processo, que é o item 116 e 133, a gente retoma, acho que não, deixa eu ver se tem mais alguma sustentação oral. Não temos mais nada de sustentação oral para o dia de hoje, tá? Então, a gente pode retomar a ordem da pauta, que tinha ficado a gente tinha parado na manhã do dia de hoje ainda. O último julgamento que a gente tinha feito é o item 69, né, que foi da lavra da doutora Ludmila e tinha sido não conhecido recurso. Um caso de recurso voluntário.
Então, a gente passa para o item 70, que é um processo, o relator é o doutor Leonan. Aqui eu passo a palavra, Leonan, por favor. Boa tarde a todos, obrigado, presidente. O processo do item 70 do contribuinte Francisco Renan, ele cuida-se de um recurso voluntário relativo ao inconformismo com a decisão da 8ª turma da DRJ de Porto Alegre, que por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acordo eu estou assim emendado, dedução de incentivo glosa. Somente as doações efetuadas na forma da lei, devidamente comprovadas, são passíveis de dedução. Tratando-se de penalidade aplicada pela Justiça Federal, o depósito referente à prestação pecuniária não tem caráter de doação pretendido pelo impugnante. Presidente, eu vou pedir licença para passar direto ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele eu conheço. Quanto ao mérito, vou fazer uma síntese para vocês aqui, sem nem precisar fazer leitura. O contribuinte ele foi condenado em uma ação penal dentro das penas que ele foi imputado, ele foi condenado a depositar uma conta vinculada à Justiça Federal um determinado valor que seria destinado a uma entidade beneficente de Porto Alegre. A entidade beneficente é lá das Meninas. Então, ele fez esse depósito na Justiça Federal, cumprindo a sentença penal condenatória, e o juízo da Federal, ele liberou esse valor para a entidade beneficente. O contribuinte, quando fez a sua declaração de imposto de renda de ajuste anual, ele lançou essa dedução. Como uma promoção àquela questão lá das crianças e adolescentes. Ocorre que, e houve a glosa. Houve a glosa por quê? Houve a glosa porque ele não estava fazendo uma doação como ele estava pretendendo, ele estava cumprindo uma sentença penal. No recurso voluntário, ele vai afirmar que a sentença penal, inclusive, ela foi totalmente anulada em habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a sentença penal tenha sido anulada em decisão do Supremo, no habeas corpus mandou trancar e anular todo o procedimento, o fato dele ter cumprido essa sanção, que depois foi desconstituída, não levaria a caracterizar essa doação, como ele diz, ou essa promoção, uma vez que isso no máximo geraria talvez um direito de restituição. Aí teria até que ver se vinculado à Justiça Federal, porque o depósito foi na conta vinculada da Justiça Federal. O juízo federal foi quem determinou que seria destinado a essa entidade beneficente. Não foi o contribuinte que escolheu essa entidade beneficente. Ademais, o direito à dedução legal, ele parte do pressuposto de você fazer a doação a alguma entidade vinculada a Conselho Municipal, Estadual ou Nacional. E essa entidade beneficente, ao que consta, não está vinculada a esses conselhos. Então, ele não estaria atendendo a norma legal do regulamento do imposto de renda. Portanto, eu estou negando provimento ao recurso. Dúvidas? O caso realmente bota fora do padrão nisso. Isso aí realmente não. Acho que esse provavelmente é inédito no CARF inteiro, isso aí. Ele queria ganhar alguma coisa, né? Já que tinha que pagar pelo menos deduz do imposto de renda. O fato é que não foi uma doação, né? Isso aí, acho que esse é o ponto fundamental. Se ele efetuou uma entrega de numerário lá para a instituição cumprindo uma ordem judicial. Então, isso não se adequa aí né, uma obrigação. A doação é algo feito por livre e espontânea vontade, não uma cumprimento de ordem judicial. É um elemento volitivo aí que parece claramente não caracterizado. Mas, enfim, não sei, tem alguma observação, senão a gente passa a votação. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade de votos, negar provimento do recurso. Agradeço já, nos despedimos da breve participação do Leonan nessa tarde e vamos passar a palavra para a doutora Sara, retornar a ela, né, o item 71, que é um item independente da pauta da manhã,
E pode já com a palavra, e a palavra vai ficar com a Sara, eu acho, um tempo ainda, né? Vamos lá. Os próximos 6 agora. Esse processo, então, é de imposto de renda pessoa física, uma glosa de imposto de renda retido na fonte. Foi glosa de 3 fontes pagadoras. Essas estão descritas aí no meu voto, no mesmo valor. O contribuinte ele é advogado e prestou serviços para essas 3 fontes pagadoras, que estão associadas, Joron Comercial Distribuidora de Embalagem, a outra DKS Solutions Distribuidora de Embalagem, e outra DKS Comercial Distribuidora de Embalagem. E o contribuinte aqui, ele discorda das glosas porque ele fala que comprovou o valor do imposto de renda retido na fonte, porque ele apresentou, de fato, comprovantes de rendimentos que foram emitidos pelas fontes pagadoras, e as fontes pagadoras apresentaram a DIRF e ele declarou na declaração de ajuste anual dele conforme a DIRF e o informe de rendimentos. Ele foi intimado a comprovar o recebimento dos valores. A intimação era para ele apresentar contratos, né, de que ele prestou serviços e também extratos bancários. Ele falou que não apresentaria os contratos porque eles foram feitos de forma verbal e também os extratos não refletiriam os valores recebidos. Então, a Delegacia de Julgamento, a DRJ, ela julgou improcedente a impugnação e no recurso voluntário ele traz as mesmas teses de defesa e eu vou passar para o voto. Então, como dito, a LIDE, ela refere-se à glosa de imposto de renda retido na fonte. O lançamento foi mantido porque a DRJ entendeu que o contribuinte não apresentou a comprovação solicitada relativa aos rendimentos declarados, ou seja, os contratos, né? E também não comprovou o recebimento dos valores dos serviços referentes às fontes pagadoras através de extratos bancários. Em resposta, o contribuinte afirma que não firmou o contrato, que o contrato foi verbal e que não estaria apresentando os extratos porque eles não refletiriam os valores. Essa é a afirmação do contribuinte. Então, com a devida vênia, eu entendo, essa é a minha... Eu até me debrucei aqui, é um processo bem simples, mas que fiquei, assim, numa dúvida mesmo no início, mas eu concluí que o contribuinte tem razão. Então, entendo que a decisão merece ser revista. Estou citando aqui o decreto 3.000. No decreto 3.000, que estava vigente à época, né, o regulamento do imposto de renda, no artigo 87, ele fala que do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos o imposto de renda retido na fonte ou pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, e o imposto de renda retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Essas são as 2 condições que estão previstas lá no regulamento. Então, à luz dessa legislação, tem 2 requisitos aqui a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte possa ser compensado. O primeiro é que o rendimento seja incluído na base de cálculo. E o contribuinte incluiu o rendimento na base de cálculo, no caso. O segundo, que está no parágrafo 2º aí, que se comprove que o rendimento pago sofreu desconto do imposto de renda na fonte, porque é a efetiva retenção que gera o direito à sua compensação. E eu entendo também que essa condição foi atendida pelo contribuinte, porque ele apresentou os comprovantes emitidos pelas respectivas fontes pagadoras. Esses comprovantes estão ratificados pelas informações que estão na DIRF, e, além disso, não tinha o contrato, mas ele apresentou ainda, lá desde a impugnação, ele trouxe ainda declarações, embora elas por si só não sirvam, mas aliada aqui às outras provas, o conjunto provatório todo, me convence que realmente o contribuinte ele agiu conforme determina a legislação. Tem as declarações firmadas aí pelas fontes pagadoras, pelas 3, atestando que foi prestado o serviço, que foi pago o valor que ele declarou e que teve a retenção na fonte. Então, aqui deve-se reconhecer que a DIRF, diante de ausência de prova em contrário, né? Está faltando a palavra ausência aqui, vou acrescentar, ela constitui-se num documento hábil a atestar os rendimentos tributáveis e o imposto de renda retido sobre os mesmos, no respectivo ano calendário. O comprovante de rendimentos recebidos em imposto retido na fonte,
emitido pelas fontes pagadoras nos moldes daqueles apresentados pelo contribuinte, ele usou aquele que está na IN da Receita, né? Então, nos termos da IN da Receita, ele é um documento hábil também para comprovar as retenções alegadas. A IN fala que a pessoa física ou jurídica que houver pago à pessoa física rendimentos com retenção do imposto, ainda que em um único mês, fornecer-lhe-á o comprovante na forma do anexo 1. Então, apesar de tudo, desses fatos, a fiscalização exigiu outros elementos quanto aos valores declarados, que seriam os contratos. Então, eu estou até lembrando aqui que, a teor do artigo 624 do regulamento, a pessoa jurídica ela deve reter o imposto por ocasião do pagamento dos rendimentos, mesmo que não tenha contrato, é desnecessária a previsão contratual, mesmo que não tenha o contrato, ela tem que reter, né? E foi o que aconteceu. Nota ainda que o contribuinte ele foi intimado a comprovar o efetivo recebimento dos valores, o efetivo recebimento dos valores dos serviços. Está lá no item 4, comprovar o efetivo recebimento dos valores. Diante da inexistência de comprovação adicional, além daquelas já apresentadas, presumiu-se que houve o recebimento dos valores atestados pelos comprovantes apresentados e pelas DIRFs, independente de apresentação de contratos ou extratos, pois estes, uma vez declarados, foram mantidos na declaração de ajuste. Se presumiu que houve recebimento pelos serviços prestados, na ausência de prova em contrário, presume-se também verdadeira retenção do imposto de renda, atestada pelos mesmos documentos, ou seja, pela declaração de ajuste, pelo informe de rendimentos, pela DIRF e pelas declarações das fontes pagadoras. Eu nem coloquei aqui, mas também a delegacia não falou nada, mas a própria unidade da Receita e a DRJ também poderia, né, verificar se houve o efetivo recolhimento, patimento de DIRF e DARF, mas isso não foi noticiado nos autos, eu não coloquei aqui. Então, deve-se notar que o contribuinte não informou os rendimentos, é outra coisa que está na declaração, a fim de obter restituição indevida de IRPF, pois desde a declaração original ele apurou o imposto a pagar. Em suma, o contribuinte inclui os rendimentos na declaração de ajuste, faz prova da retenção do imposto incidente sobre tais rendimentos, de forma que tem direito a compensá-lo. Então, estou votando por dar provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Obrigado, Sandra. Não, eu só fico um pouco de dúvida por que a fiscalização está exigindo toda essa documentação. Isso não é um procedimento padrão da fiscalização. Realmente, isso é uma malha DIRF lá, ver por que está acontecendo essa situação toda. Não ficou muito claro para mim. Mas não fala, não. Assim, começa com a intimação para ele apresentar, né? Contratos e aquela intimação padrão para apresentar informe de rendimento, contratos, enfim. Eu acho que eles não devem ter encontrado, talvez, os pagamentos, né, as retenções lá no sistema associadas a essas DIRFs. Mas aí é aquela coisa, aí tem que ir em cima da empresa, né, não em cima do contribuinte. Né, exatamente, que existe aquele programa DIRF-DARF na Receita, né, que você bate as informações das DIRFs de empresas com os DARFs, mas aqui ele nem faz menção que se encontrou não DARF, mas intimou contribuinte a apresentar contratos. Então, assim, é igual você está falando, esse programa ele existe, mas depois quem é intimado é a fonte pagadora, não é o contribuinte, né? Mas também nada se menciona a esse respeito. Eu entendo que, assim, não se prova o contrário, então ele tem comprovante de rendimentos nos moldes da Receita, estipulado pela Receita, tem DIRF, tem declaração, ele declarou o rendimento, não foi para apurar a restituição, enfim, eu estou votando por dar provimento. Uhum. Tem umas declarações aqui dentro das empresas, dizendo que ele prestou realmente serviços, né? Enfim. Não sei. Alguém tem alguma observação? Não? Senão a gente passa a votação. Mário? Obrigado, presidente. Eu verifiquei que as DIF, né? Estão todas corretas e tal. Pode ser batimento do tal da DIF, DARF e DIRPF, que tinha um batimento desse. Mas não há nenhuma informação quanto a fraude, prazo de fraude pela empresa, nem outro elemento que possa justificar. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando a relatora. Também estou acompanhando a relatora. Também acompanho. Então, 71 ficou dar provimento ao recurso. E a gente passa, então, agora para a pauta da tarde, oficialmente, né?
ainda com a doutora Sara, e o item 72 da pauta, e vamos em frente. Fica com a palavra. Então, o item 72 do OSMAR, do ano calendário de 2005, também é glosa de imposto de renda retido na fonte. A situação aqui é um pouco, também fiquei muito, processo simples, mas fiquei muito indecisa assim, no início de como encaminhar o voto, mas vamos lá. Foi glosado um valor de 43 mil, que seria a título de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal em virtude de reclamatório trabalhista. O contribuinte, ele no início, intimado pela fiscalização, ele não se manifestou, mas dá para ver pelo processo que ele não recebeu a intimação em casa e foi intimado por edital. Quando do lançamento, ele se manifestou e apresentou um DARF, onde ele atesta o recolhimento do valor informado, mas o único documento que ele trouxe foi esse DARF. Né? Então, o processo foi... A DRJ até mandou o processo para a delegacia, né, como eram aquelas intimações que não teve, aqueles lançamentos que não teve a intimação prévia, e a delegacia, por despacho decisório, concluiu que ele não assistia à razão, porque o único documento que o contribuinte trouxe foi a cópia do DARF, e isso por si só não era suficiente para vincular aquele DARF com o rendimento que ele tinha declarado. Então, a DRJ, então, ela manteve a mesma decisão do despacho decisório e ele apresentou o recurso, e, mais uma vez, o documento que ele apresenta no recurso é somente a cópia do DARF. Então, passando para o voto, ele declarou rendimentos tributáveis de 117 mil e retenção na fonte de 43 mil, os rendimentos declarados como recebidos da Caixa Econômica. E desde a intimação, ele foi solicitado a apresentar comprovante de todos os rendimentos, ele não trouxe nenhum comprovante de rendimentos, e foi intimado também a trazer sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas contendo cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, guia de levantamento, DARF de recolhimento, esse foi o documento que ele trouxe, o único, recibo de honorários. Então, não tendo apresentado quaisquer dos documentos solicitados, exceto o DARF, né, que tem que corrigir aqui, procedeu-se ao lançamento. Não, aqui não. De fato, no lançamento ele não apresentou nada mesmo, ele ficou inerte. Então, procedeu-se ao lançamento. Ao impugnar o lançamento, ele anexou o DARF que está nas folhas 73, para vocês conferirem. O DARF, de fato, ele tem as informações, o nome do contribuinte aí, no caso, é a Caixa, que foi quem recolheu. O reclamante é o contribuinte nosso aqui, Osmar Domingos. Reclamado Caixa. Código de recolhimento é o 5936, que é rendimentos decorrentes da Justiça do Trabalho, exceto artigo 12A. O valor é aquele que ele apresentou na declaração e foi recolhido em 17/8/2005. Ainda tem o número de referência, que é o processo trabalhista. Conforme relatado nos autos, a fonte pagadora não apresentou a DIRF, na qual constasse contribuinte como beneficiário dos rendimentos. Tampouco o contribuinte apresentou informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Entendo que a falta de apresentação da DIRF pela fonte pagadora não pode penalizar o contribuinte, caso de fato tenha pago os rendimentos declarados. Entretanto, a comprovação dos valores recebidos poderia se dar por outros meios, como foi na intimação, peça dos autos da reclamatória, guia de levantamento. E conforme constou do termo circunstanciado e também da decisão da DRJ, né, que também constou isso constou da decisão. Mesmo ciente dessas decisões, o contribuinte quedou-se inerte, limitando-se a trazer no recurso o mesmo documento, ou seja, o DARF. Também não se pode negar, diante da cópia do DARF apresentada, que houve um recolhimento ali descrito, mas o lançamento foi mantido porque a cópia do DARF em si, por si só, não é suficiente para comprovar a vinculação entre o valor recolhido e os rendimentos que lhe deram origem. Essa comprovação, note-se que a comprovação da retenção e a sua vinculação com os rendimentos que lhe deram origem se dá por meio de planilhas de cálculo no âmbito do processo judicial que contém a discriminação das verbas, que são os dizeres da DRJ, né? Dos descontos das retenções havidas, cálculos da liquidação da sentença, guias de levantamento, saques bancários, dentre outros. Então, eu
comungo com o entendimento da DRJ, no sentido que a simples apresentação do DARF não é suficiente para comprovar a vinculação entre o valor recolhido e os rendimentos que lhe deram origem. Por meio exclusivamente desse documento, não se sabe nem mesmo a natureza do rendimento e o valor recebido, de forma que não há como prover o recurso diante da ausência das comprovações das alegações apresentadas. E eu estou votando por negar provimento ao recurso. Confesso que fiquei bem na dúvida, mas essa foi a minha conclusão. Ok, colegas, está aberta aí a discussão. Ninguém tem nenhuma observação? Comentando aí que o próprio DARF, né, não quer dizer que esse DARF pode ter pedido restituição também, pode ter ocorrido alguma falha lá na Justiça do Trabalho, uma mudança de posicionamento. Então, o DARF por si só é muito fraco, né, para poder definir que houve tributação correta. Então, vamos passar a votação, então. Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Também, diante das provas, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho a relatora. Com a relatora. Também vou votar com a relatora nesse caso. Então, vai ficar o item 72, negar provimento ao recurso. Agora, o item 73, eu estou vendo aqui, né, no contribuinte técnico teve outros processos já julgados nessa sessão, e ele é um paradigma que, então, a gente vai fazer nesse momento, vai ter a votação do 70, vão ser os processos, vai ser paradigma, é o item 73, e até o 115, né, vai ter o mesmo resultado, são os repetitivos. 74 a 115 são repetitivos associados ao processo 73, que é de relatoria da doutora Sara, a quem eu passo aí a palavra nesse momento. Por favor, Sara. Tá bom. Esse é um processo de pedido de restituição, e os paradigmas são do mesmo contribuinte, porque cada DARF é um pedido, né, e cada pedido origina um processo. Então, acho que ele fez aí uns 20 pagamentos que ele está pedindo restituição. Por isso, não tem problema, a decisão desse vai se aplicar a todos. E, apesar de ser o mesmo contribuinte, não tem nada a ver com o processo que a gente já viu hoje pela manhã. Então, passando aí para o relatório, as partes em verde, eu friso novamente que vou tirar, né, porque são folhas aí que eu estou citando. Então, é um pedido de restituição. Eu vou pedir licença para passar direto para o voto, que vai estar bem descrito aí o que realmente aconteceu. Então, é um pedido de restituição que entende o contribuinte ter direito, tendo em vista que efetuou pagamentos no curso do parcelamento instituído pela Lei 12.865, que era uma reabertura do parcelamento que tinha sido instituído pela Lei 11.941, mas que ele afirma não ter consolidado tal parcelamento, alega que os pagamentos efetuados nessa modalidade de parcelamento não foram alocados a quaisquer débitos, de modo que tem direito à restituição dos mesmos. Então, assim, até um adendo, ele fala que não consolidou o parcelamento. Esses parcelamentos, eles são realizados em 2 etapas. O contribuinte, ele adere, só a título explicativo, eu acho que a maioria de vocês até já sabe, mas para ficar mais claro, o contribuinte, ele adere ao parcelamento e, num segundo momento, quando sai lá uma portaria da Receita, da Procuradoria, ele tem que voltar no sistema e falar, eu quero parcelar esse, estou consolidando. Então, é um segundo momento, nesse caso aqui, que aconteceu até quase 3 anos depois. Então, ele fala que não consolidou, que ele não voltou no segundo momento para consolidar o parcelamento. Não assiste razão ao recorrente. Conforme já demonstrado pela autoridade jogadora de primeira instância, houve sim consolidação pelo contribuinte do parcelamento. Tem uma tela que está, nesse caso, está nas folhas 33, é o recibo de consolidação. Aí, eu copiei aí o que está escrito no recibo de consolidação de modalidade de parcelamento da reabertura da Lei 11.941. O contribuinte indicado realizou, no âmbito da Receita, os procedimentos necessários à consolidação do parcelamento. Foi no dia 18/9 de 2017, por isso que eu falo que demora, né? Às vezes demorou muito.
E confirmação recebida via internet, pelo agente receptor SERPRO, tem a data, tem o hashcode, tem tudo, né? Tem o número do recibo. Enfim, não, essa informação de que ele não consolidou o parcelamento não é verdade. Diante de tal confirmação, entendo desnecessária, solicita uma perícia, né? É desnecessária a perícia solicitada pelo contribuinte para fins de comprovação de que não teria realizado tal consolidação. Quanto à alegação de que os pagamentos não foram alocados a quaisquer débitos, também não assiste razão ao contribuinte, conforme exaustivamente demonstrado na decisão recorrida, que eu vou pedir Vênia até para ler, porque, como vai se repetir, eu vou ler as partes em amarelo. Também tem várias telas aí, tem uma tela na folha 45, que é o recibo da consolidação. A DRJ demonstrou até que ele estava pagando valores, porque enquanto não consolidava, ele tinha que ir pagando os valores, né? Na data da consolidação, ele ia lá consolidar e aqueles valores era recalculado o valor da prestação. Então, até a DRJ, ela apurou até que ele vinha pagando valores maiores do que ele devia e amorteceu as últimas prestações. Ela traz uma tela para mostrar todas as prestações que foram amortizadas pelos pagamentos. Então, na parte em amarelo aí, também é possível constatar pelo extrato da dívida que o valor pago pelo contribuinte relativo ao período de dezembro de 2013 a julho de 2017, quase 4 anos, através de DARF no Código 3926, incluindo o valor objeto deste pedido de restituição, foi todo utilizado para amortizar a dívida. E aí tem uma tela no processo que está mostrando essas amortizações. Tem outras constatações aqui da DRJ em relação ao período de apuração 2001 e parte de 2004, constata-se da tela, que está anexada nos autos, que o débito foi extinto, decisão e recurso voluntário. O PA 2002 e parte do PA 2004 encontra-se extinto quitação de parcelamento. Então, mais uma prova que teve quitação até de alguns PAs. A parte relativa ao PA de 2004 foi transferida para o processo número tal que se refere a parcelamento, porque foi rescindido e depois ele optou por outro parcelamento também. Os débitos acima citados, extintos por quitação de parcelamento, foram objetos de parcelamento na Lei 12.865, conforme se constata do recibo de consolidação. Assim, se conclui que o parcelamento foi consolidado e as parcelas pagas foram utilizadas para a quitação de débitos do contribuinte. Posteriormente, após a consolidação do mencionado parcelamento, em razão de inadimplência de parcelas devedoras, tem uma tela também, o parcelamento foi rescindido, mas os valores já pagos foram devidamente considerados pelo sistema para amortização da dívida, conforme se observou das telas acima. Ele alega ainda que aderiu ao parcelamento, com adesão ao novo parcelamento da 13.946, que é o PERT, né, o parcelamento que saiu depois, e incluiu todos os débitos. Então, na realidade, o que aconteceu? Ele parou de pagar aquele que já tinha consolidado. Quando ele parou de pagar, foi rescindido. E aí ele aderiu a um novo, que saiu, que foi o PERT. Ou ele parou de pagar ou ele migrou, né? Ele poderia migrar também. Então, está provado aí nos autos que ele parou, foi rescindido. E uma coisa que pode ter acontecido aqui, que eu até registrei, nem sei se precisa, às vezes vou até tirar do voto, é que no parar de pagar, ter o parcelamento rescindido ou migrado para um outro, ele perdeu os benefícios da redução do parcelamento original. Isso está bem claro na lei e nas portarias. Então, assim, até sobre o que você já pagou, se você era a condição para se manter no parcelamento. Então, se eu já paguei 80%, mas eu tenho parcelamento rescindido, eu perco a redução, que era 90% de multa, depende da modalidade. Então, eu acho que até o contribuinte pode até ter se confundido, porque o saldo devedor dele cresce, né, assim, quando ele perde as reduções. Até eu registrei isso aí também, não sei nem se compensa deixar no voto. Então, em conclusão, está demonstrado que o contribuinte consolidou o parcelamento da Lei 12.865, os pagamentos efetuados nessa modalidade de parcelamento foram alocados aos débitos indicados. Conforme demonstrado ainda na tela que está aí, o saldo de pagamento é zero, o saldo disponível do pagamento é zero, confirma que eles estão alocados aos débitos. E estou lembrando aí também que mesmo que ele não tivesse, mesmo que se o pagamento não tivesse alocado aos débitos, não seria passível de restituição, porque ele é devedor, ele mesmo afirma que é devedor de outro parcelamento, então existiria aí a que se chama compensação de ofício, né? Que está na IN da Receita.
Enfim, aí já trouxe essas colocações sobre a rescisão, que ele perde os benefícios, então estou votando em conclusão por negar provimento ao recurso. Está devidamente demonstrado que ele não tem, que o valor pago está alocado e que ele consolidou o parcelamento que ele fala que não consolidou. Esse é o meu voto, é por negar provimento ao recurso. Só é uma questão bem de receita mesmo, né, interna, de arrecadação, essas coisas. Eu te perguntar uma coisinha, na verdade, tudo bem, ele foi alocado os débitos, mas essa rescisão foi rescindida depois, né? Depois que ele consolidou. Tá, e aí Porque ele falou... não é nem em questão do encaminhamento do voto, não, é mais saber o que aconteceu mesmo. Dessa rescisão ele não é intimado, não? Porque ele é intimado na caixa postal. Agora, o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu no caso dele, é que ele ele migrou para o PERT, que foi o próximo parcelamento que saiu, porque ele tinha novos débitos, né? Que é até um desses que a gente anda discutindo por aqui. E ao migrar para o PERT, está escrito na portaria, até colei aí quase no fim, que a desistência, para migrar para o PERT, ele faz uma desistência lá dentro do sistema. Ele entra na tela do sistema, desisto dos parcelamentos e marca quais. Ao migrar para esse, está escrito na portaria, também na tela aparece para ele, que ele pode perder os benefícios do que ele já tinha pago no parcelamento anterior. Ele fala pode porque tem parcelamento que perde, tem parcelamento que não perde. O da 11941 e a reabertura perde. Então, o que pode ter acontecido? Ele migrou para o PERT e ele perdeu os benefícios. Se ele tinha pagado 100 mil e tinha lá 80 mil de benefícios que ele teve de redução de multa e juros, essas reduções ele perde. Volta, faz a conta do débito lá original, aplica os pagamentos com juros só do próprio pagamento e apura-se o saldo devedor sem qualquer benefício. Mas ele é cientificado, viu? Na caixa postal. Todo contribuinte que adere a parcelamento, automaticamente ele tem uma caixa postal. É uma coisa automática, não é nem por opção. E ele é comunicado nessa caixa postal. Sim. Dos atos. Não, tudo bem. Minha dúvida, mas eu estou pensando só porque o que acontece? Tem uma série de processos desses repetitivos que são certamente deve ser que são dele, né, como contribuinte. Então, todas as considerações devem ser mais ou menos bastante similares, né? Porque a situação de fato é muito similar. Mas tem uns outros lá no final que não são dele, né? É lógico, a gente não tem responsabilidade, não é uma coisa para a gente estar pensando agora, até porque não é responsabilidade nossa do ponto de vista regimental, né? Mas você vê que a partir lá eu acho que a partir do cento e quanto que... não, tá certo. São todos... São todos dele, né? São todos dele, dele. É tudo dele. Não, então tudo bem. Tá adequado. Mas de toda forma... Eu emendei que eu vi assim, correndo, pensei que fossem os outros já são do outro repetitivo. Desculpa, pode falar. Não, de toda forma, na hora de fazer como é que fala? De fazer o voto mesmo no final, eu vou prestar atenção com esse negócio de folhas, telas, e deixar bem genérico. Tranquilo. Se alguém tem alguma dúvida aí, né? Ele desistiu, achava que podia aproveitar o pagamento para jogar nos outros. Achei que ele queria fazer uma bola de neve, na verdade, né? Ele vai desistindo, vai pegando os pagamentos e vai alocando nos outros. E, enfim, vai saber o que ele estava querendo, né? Já que ele foi cientificado. Alguém tem alguma dúvida ou não? Então, vamos passar a votação aí, Mário. Mário, está ouvindo a gente? Está com uma cara meio, um semblante imutável ali. Acho que o Mário entrou pelo celular, não. Sim. Está piscando. Está piscando, tá vivo ou ele está? Está piscando. Não está te ouvindo, Mário. Seu microfone acho que está ligado aqui. O microfone está desligado dele. O alto-falante, no caso. Está dando muita inconsistência aqui, depois eu vou tentar acessar aqui, mas eu estou ouvindo vocês. Vou sair do outro. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. A palavra está com você. Não sei se tem alguma dúvida. Ou se não pode é porque eu tive que passar para o celular aqui agora, mas eu vou tentar voltar. Eu acompanho a relatora. Ok. Eu também acompanho a relatora. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho.
Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou para o item 73 e os repetitivos associados, que é o 74 a 115, ficou, a turma por unanimidade decidiu negar provimento ao recurso. E aí, então, a gente passa ao próximo processo, ainda, doutora Sara, o item 134, né? Que a gente já julgou 116 e 133, a gente julgou no início da tarde. O 134, Eli Muniz, na realidade é um retorno de uma diligência. É bem curtinho, eu vou ler. Ele foi autuado por omissão de rendimentos de dependentes. Até uma coisa assim, até estranha, né? Porque foi autuado e na realidade, como vai ver, que ele não tinha esses dependentes. Ele foi autuado por omissão de 3 rendimentos, ele concordou com uma das omissões, que é um valor lá de R$ 239. Então, está aqui na lide as outras 2 omissões de rendimentos de Dilza e de Dilma, que são 2 filha e esposa dele, né? Eu vou passar, então, para o voto, não tem muita história, eu vou passar para o voto, e o voto está contando a história de novo. Então, conforme a notificação de lançamento, o contribuinte teria omitido os seguintes rendimentos tributáveis, recebidos por ele ou por seus dependentes informados em declaração de ajuste. 20 mil da Prefeitura São José dos Campos, 239 da Procuradoria-Geral do Estado e 14 mil do INSS, este último sendo recebido por Dilma Lessa, dependente do contribuinte, conforme está ele mesmo conforme está nos autos. Então, já desde a impugnação à primeira instância, o contribuinte reconhece a omissão do valor de 239, então remanesce na lide os 20 mil e os 14. A DRJ, ela manteve o lançamento, sob o entendimento que constitui omissão de rendimentos, deixar o declarante de informar os valores recebidos pelos dependentes incluídos na declaração de ajuste anual conjunta. Em fase recursal, o contribuinte alega que não recebeu a importância de 14 mil, ele já vinha alegando desde antes, paga pelo INSS, ao beneficiário do CPF 839, que pertence a Dilma Lessa, filha do contribuinte, alegando ainda que ela não foi informada na sua declaração, como sua dependente na declaração. Também sustenta que o pagamento de 20 mil a Dilza, esposa do contribuinte, essas informações que é filha, esposa, ele fala, né? E ele sustenta que ele não recebeu os 20 mil pagos à Dilza, esposa do contribuinte, e também que não colocou ela como sua declaração. Também a declaração não é conjunta. As folhas 74, ele juntou o comprovante de rendimentos emitidos pela Prefeitura de São José dos Campos, em nome de Dilza, que é a esposa dele, valor bruto de 20 mil, desconto de 905 de IRRF. Juntou ainda as folhas 75, cartão CPF da Dilma, né, que confirma o CPF que ele fala. Entretanto, aí, compulsando os autos, notei que não constava do mesmo a cópia da declaração de ajuste do contribuinte com respectivo recibo de transmissão, de forma que não era possível aferir a veracidade dos fatos com base nos elementos constantes dos autos. E aí, então, eu fiz uma proposta de diligência para a delegacia trazer a declaração dele e também informar sobre Dilza, Dilma, né, se elas eram dependentes e se elas tinham rendimentos, que trouxesse a DIRF. No retorno da diligência, a equipe regional do contencioso administrativo da 8ª região informou, está lá na folha 97, que Dilza Muniz e Dilma Lessa não configuraram como dependentes do contribuinte no exercício de 2004, no calendário de 2003, e anexou a cópia da declaração que comprova a informação. Então, não entendi por que o lançamento. Então, considerando que o rendimento de 14 mil do INSS foi recebido por Dilma, conforme comprova a cópia da DIRF, que foi trazida das folhas 96, o recebimento de rendimento de 20 mil da Prefeitura de São José foi recebido por Dilza, conforme comprovante de rendimentos na folha 74, ambas não são dependentes do contribuinte, conforme comprovado pela cópia da DAA, concluo que não houve a omissão apontada e estou dando provimento ao recurso. Ok. Situação um pouco estranha, né? Mas
Estranha. Eu acho que Por isso talvez que o vale a pena, lançamento... nessas situações tem que fazer diligência realmente, e a fiscalização tem esse mau costume de, muitas vezes, nem sempre, né, mas às vezes acontece de não juntar as declarações de ajuste que deram, ele só junta aquela notificaçãozinha de lançamento lá, que a gente não sabe se aquilo corresponde efetivamente ao teor do que foi transmitido pelo contribuinte, se aquela declaração não substitui, né, a prova é a declaração. Então, a gente tem, muitas vezes é necessário, assim. Ele Enfim. trouxe a cópia, mas ele trouxe, né? Então, por isso a gente não tinha recibo de entrega e tal. Também convém também que há um documento, né, produzido unilateralmente, né, a princípio, a gente não sabe se aquilo foi transmitido, se não foi transmitido. Acho que foi bem salutar aí a providência. Mas está em aberto aí, cadê o Mário? Eu tenho que fixar o Mário aqui, deixa eu ver. É porque ele não está com a câmera, acho que ele está no celular, né? Ele está com a câmera. Depois que falar que o celular mostra o corpo inteiro, o Mário agora, quando tiver com o celular, vai estar... Não, eu estou aqui. Conseguiu voltar já? De habilitar. Tá bom. Não sem dúvida, senhores. Só um minutinho, por favor, presidente, que eu estava meio perdido aqui. Essa declaração nova foi trazida pela unidade, né? Está na folha 96. 39? Na 90, deixa eu ver aqui, 97. A retorno da diligência informou na folha 97 que a Dilza e a Dilma não figuram como dependentes e anexou a cópia da DA. Deve estar logo em seguida da 97. Deixa eu olhar. Não é retificadora, não? É possível. Pois é, mas assim, essa é a declaração válida. O lançamento tem que ter sido em cima dela, porque ela é a válida, né? Não, ele pode ter retificado depois, né? Mas se ele tivesse retificado depois, não teria sido aceita, né? Porque teria já tido o auto de infração. É estranho, né? Porque aqui está falando que na página 85, a situação anulada por alteração de declaração. Essa é a que ele apresentou ou que a Receita apresentou? Essa é que a Receita apresentou. Está vendo aí a situação anulada por alteração de declaração? Na 85. Essa aqui foi que a Receita trouxe, né? Ela trouxe as duas, né? A original, anulada por alteração. Aí, se ela está anulada por alteração, está valendo a outra, né? Tá. Como é que ficou dependente? Que não tem dependente. Não tem essas dependentes, né? Não tem esses dependentes. E mesmo essa que está anulada, está na página 87, os dependentes é Júlia, Thalita e Josias. São todos. Ok, acho que não tem elementos aqui que dá para manter. Eu achei estranho demais também. Como é que o fiscal lançou dependente que não está informado como dependente, né? Mas enfim, diante dos elementos que a gente tem. Se tiver pronto para votar, Mário? Notificação de lançamento, né? Eletrônica. Isso é notificação de lançamento eletrônica, né? Agora que eu vi aqui. Não foi autuação por fiscal. Não foi intimado, né? É estranho cair em malha, né? Caiu em malha. Foi automático. Caiu em malha por causa de um critério que não foi. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanho. Também acompanho.
Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também vou acompanhar. Então, em relação ao item 134, ficou dar provimento ao recurso. Vamos ao item 135. O item 135, Fernando, também é omissão de rendimentos tributáveis do ano calendário de 2004. Vou ler aí as partes destacadas em amarelo. Ele recebeu da empresa Pérez de Souza Advogados o valor de 100 mil por força de acordo judicial celebrado e homologado nos autos dos processos número tal. Processo este que se discutiu a existência de vínculo empregatício e a condenação da referida empresa no que tange ao pagamento de diversas verbas. Foram várias verbas que ele recebeu, aí ele alega que tinha verbas indenizatórias, como FGTS, e tinha verbas não indenizatórias. Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego, determinou o pagamento de verbas, entre elas a indenização referente aos depósitos fundiários, multa pela dispensa motivada e outras aí, além de indenização decorrente de seguro-desemprego e outras multas, houve celebração de acordo entre as partes. Pelo referido acordo, a empresa pagou a ele, contribuinte, verbas indenizatórias no montante de 65 mil. Esclareceu ainda que indenização pelo não pagamento, várias verbas indenizatórias, valor de 65 mil. Embora esse aqui não seja o que está sendo julgado aqui. Esclareceu, por fim, que deixava de juntar cópia do processo e seu contribuinte. Uma vez que ele já estava arquivado e a Justiça do Trabalho encontrava-se em recesso, e caso houvesse entendimento no sentido da necessidade da juntada do mesmo, estava requerendo prazo para a juntada, isso aqui na impugnação. A fim de instruir o presente processo, a autoridade jogadora, por intermédio do despacho de folha 32, encaminhou os autos à equipe de cobrança da DERAT de São Paulo para que intimasse o contribuinte no sentido de apresentar documentação correspondente à ação trabalhista movida contra a empresa Pérez, na qual constasse a demonstração dos valores pagos no ano calendário decorrente da referida ação judicial, com a devida discriminação das verbas tributáveis, não tributáveis, de forma a esclarecer a divergência entre os valores informados no comprovante de rendimentos apresentado e os constantes na DIRF. Ele trouxe um comprovante que parte dos valores eram tributáveis e partes eram não tributáveis, e a DIRF trazia tudo como tributável. Não obstante o contribuinte tivesse sido regularmente intimado a carregar aos autos a documentação acima, não apresentou nenhuma manifestação a respeito. Assim, a DRJ em São Paulo julgou a impugnação improcedente. Aí eu trouxe a ementa aí, que eu deixo de ler. No recurso, ele discorre sobre os trâmites processuais, afirmando que em 25 de nove de 2013, ou seja, 41 meses depois da impugnação, ele foi intimado a apresentar cópia do processo judicial para análise da natureza jurídica dos valores discutidos, que em 18/6, antes do término final do prazo concedido, ele solicitou prazo complementar devido à demora no desarquivamento do feito judicial, e que em 12/8 encaminhou as cópias e em 16/8 foi notificado da decisão proferida pela DRJ. Entende que houve erro administrativo em deixar de juntar os documentos, deixar por ele apresentados, ou equívoco processual ao ignorar-se os documentos juntados em 12/8, que junta novamente. Depois de fazer essas considerações, ele passa a discorrer sobre a natureza jurídica dos valores recebidos, incluindo entre as suas teses de decadência. E eu vou, então, passar para o voto. Primeiro, eu estou falando dos trâmites processuais aí, que ele alega, né? Eu transcrevi o voto da DRJ, vou ler aí as partes em amarelo, foi um voto bem curto, mas eu vou ler as partes em amarelo. A majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica resultou das informações constantes contidas na DIRF, no Código de Retenção 0561, que é rendimento de trabalho assalariado, apresentado pela empresa aí, Giachete e Pérez, que apontou rendimentos tributáveis de 100 mil contra 34 declarados pelo contribuinte. Na peça impugnatória, o contribuinte alega que os rendimentos incluídos no lançamento, no montante de 65 mil, que foi a diferença entre 100, o declarado e o apurado, né, seriam verbas indenizatórias recebidas em decorrência de interposição de reclamatória trabalhista não sujeitas a imposto de renda.
Caberia ao contribuinte as provas dos fatos alegados na peça impugnatória, e essas provas devem ser apresentadas quando da interposição da impugnação sob pena de preclusão desse direito. Parágrafo 4º do Decreto 7235 prevê hipótese que viabiliza a juntada de novos documentos após a fase de impugnação, dentre elas a impossibilidade de sua apresentação na época própria por motivo de força maior. Cita aí o decreto. Então, a autoridade julgadora, em função da dificuldade alegada pelo impugnante para obter cópia do respectivo processo trabalhista, encaminhou os autos à DERAT São Paulo para que intimasse apresentar documentação que corroborasse os fatos alegados na impugnação, na medida em que os documentos acostados à peça impugnatória eram suficientes para tanto. Eles, não obstante, o contribuinte não trouxe nada, não trouxe nenhuma documentação, então a DRJ concluiu por por julgar improcedente a impugnação. Já no recurso, o contribuinte se defende alegando que em 29 de maio de 2013 ele foi intimado a apresentar as cópias do processo para análise da natureza jurídica dos valores e que em 18 de junho de 2013, antes do término final, solicitou prazo complementar devido à demora no desarquivamento do feito judicial e que em 12/8 encaminhou as cópias e em 16/8 foi notificado da decisão da DRJ. Por isso, ele entende que teria havido um erro em não juntar os documentos que ele apresentou. Compulsando os autos, noto que, de fato, em 5/6, foi a data da ciência dele, ele foi cientificado da intimação com o seguinte teor: fica o contribuinte identificado a apresentar no prazo de 20 dias a documentação correspondente à ação trabalhista. Isso foi em 5/6, data de ciência. A intimação acima tinha como prazo final o dia 26/6, 20 dias, né? Essa foi a minha conta aqui já. Conforme documentos juntados pelo contribuinte no recurso voluntário, ele solicitou prazo complementar de 10 dias, está aí nas folhas 220. Ou seja, ele teria até o dia 8/7 para apresentar os documentos. Ele solicitou 10 dias, a partir de 26/6, 8/7. Conforme ele mesmo noticia e resta comprovado nos autos, pois as folhas 62 e seguintes... Entretanto, o documento, que é a cópia do processo judicial, somente foi apresentado em 12/8. Ou seja, o prazo dele era 8/7, ele só apresentou em 12/8, conforme ele mesmo noticia e também está comprovado nos autos, pois as folhas 62 e seguintes constam as decisões e peças judiciais que foram recebidas em 13/8, com carimbo, conforme carimbo posto pela agência da Receita. Ou seja, as peças foram juntadas extemporaneamente, após o julgamento da primeira instância, que aconteceu em 7/8. Então, os mesmos documentos ele traz agora no recurso. Porém, nos termos do parágrafo único do artigo 17, eu não estou conhecendo desses documentos, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 4º do artigo 16 do mesmo decreto, que permitiria o seu conhecimento. Então, essa é a primeira, eu não conheço desses documentos, porque ele foi intimado desde a fiscalização apresentar, não apresentou, disse que se precisasse apresentaria, mas não apresentou, e quando apresentou, já foi extemporaneamente, a DRJ nem considerou, né? Então, eu também não estou conhecendo uma dele. questãozinha de fato aqui, Sara, que eu não entendi muito Sim. bem. Pelas datas todas que você está colocando aqui, ele foi intimado pela fiscalização em junho e já em agosto a DRJ estava julgando? É porque a DRJ devolveu o processo, né, para a equipe de cobrança da DERAT de São Paulo, para intimar ele para apresentar os documentos. Mas havia sido, ele foi autuado sem ser intimado para apresentar os documentos? Não, ele não foi. É que há uma divergência entre o informe de rendimentos e a DIRF. Tá. Então, a DRJ, quando foi julgar, ela pediu para devolver o processo para a DERAT intimar, trazer os autos para ver por que teria aquela divergência, o que estaria certo. No informe de rendimentos... No procedimento fiscal não tinha sido pedido essa documentação no procedimento fiscal? Foi pedido e ele não apresentou. Ah, tá. Então, na verdade, ele começou a querer fazer complementação só depois, quando o processo voltou da DRJ para fazer para a complementação, né? Isso. Tá. Só depois, bem depois. E aí a equipe deu prazo, mas ele não cumpriu o prazo e a DRJ julgou, né? O prazo dele que venceu em 18/6, eu coloquei as datas, né?
Tá tudo meio As datas aí. empolgado. Então, venceu o prazo dele, né? E ele não intimou, então a DRJ julgou, porque o processo ele estava já naquele trâmite de julgamento, só foi pedido para a equipe de cobrança para intimar, apresentar o processo judicial, e ele não fez isso, né? Então, a DRJ julgou em 7/8, e ele foi notificado em 13/8, 16/8 que ele fala, mas, enfim, o prazo dele tinha vencido em 8/7, e ele não apresentou nada. Então, agora no recurso ele traz os documentos e eu não estou conhecendo. Ok. Essa é a primeira... Vocês querem botar o conhecimento antes ou querem vamos fazer leitura do voto inteiro? Mas vamos fazer a leitura do voto inteiro, né? Para poupar também... tempo. Depois a gente, conforme for, a gente faz uma votação separada, se for o caso. Tá bom. Então, pode terminar. Então, vou terminar. Então, das verbas consideradas indenizatórias, entrando aqui. Conforme apontado pela DRJ, o contribuinte, embora intimado, não apresentou a comprovação de que os valores pagos decorrentes da ação eram, de fato, parcelas isentas do imposto de renda, o que deveria ser feito pela juntada das peças processuais da ação trabalhista movida contra a empresa, e referida empresa apresentou a DIRF, na qual informou que a totalidade da verba paga era de natureza tributável, portanto, sujeito a ajuste anual, de forma que, na ausência de comprovação em contrário, o lançamento deve ser mantido. Esse é o meu entendimento. Entretanto, agora que, mesmo mantendo o lançamento, eu noto que o informe de rendimentos acostado pelos contribuintes, que está nas folhas 25, a mesma empresa teria informado que parte dos rendimentos seriam tributáveis e parte isentos. Fato que o contribuinte também noticia na impugnação e também no recurso, no item 15. Por isso, entendo que deve ser aplicado ao caso teor da súmula 73 e afastar da multa de ofício, porque a súmula 73 ela diz que o erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não autoriza o lançamento da multa de ofício. Então, assim, eu estou mantendo o lançamento da omissão, mas afastando a multa de ofício. Porque ele alegou, ele fala assim, não há que se falar em sonegação de valores, uma vez que os valores foram destacados no informe de rendimentos do contribuinte. Ele alega isso no recurso, né? Sim. Aí vem ele alega decadência, mas a decadência eu já estou afastando, ele faz uma confusão entre o lançamento e a data que ele apresentou a impugnação. Ele fala, passaram mais de 5 anos entre a decisão... Ele parece entender que a decadência se conta do fato gerador até o trânsito em julgado da decisão administrativa, mas eu estou falando que não é assim, que o prazo é para efetuar o lançamento. Aí, trazendo aqui as datas, aqui no segundo parágrafo, houve antecipação de pagamento, né? Então, vai aplicar a regra do parágrafo 4º do artigo 170, que faltou aqui, deixa eu complementar, 150 do CTN, segundo o qual o fisco tem 5 anos a partir do fato gerador para efetuar o lançamento. O fato gerador aqui ocorreu em 31 de dezembro de 2004, a contagem iniciou-se em 2005, encerrou em 31 de dezembro de 2009 e a ciência foi em 7 de dezembro, então não tem decadência. Então, ante o exposto, eu acho que eu tenho que registrar que eu não conheço, né, dos documentos. Sim. Tem que registrar que eu não registrei, estou sentindo falta aqui agora. Então, não conheço, né, dos documentos apresentados somente no recurso e voto no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar a multa de ofício de 75%. Ok, Sara, obrigado. É um processo de 300 páginas, mas se pegar o recurso voluntário, os documentos que ele anexou, são 240 páginas, ou seja, na verdade, toda a instrução processual ele traz somente para a segunda instância, após todo esse prazo que existe a lide tributária, né? Desde a intimação até a lide propriamente dita com a impugnação. É bastante complicado isso. São processos aí, enfim. Para julgar aí, gente. Querem votar ao conhecimento primeiro? Ou então abrir o debate também, né? Por favor. Mário? É uma dúvida aqui, Sara. O valor do lançamento, que eu estou folheando aqui, mas é muita informação. É 64, é porque assim, ele declarou 34 e era 100 ou 102 com juros. O valor do lançamento é a base de cálculo é o valor que está informado como isento, R$65 mil.
Esse que foi objeto do lançamento. Esse que foi objeto do lançamento. Eu não sei se eu citei a página que está o auto de infração. Sempre É cito. porque eu estava folheando o processo aqui e me perdi um pouco. Não só para a questão da multa, né? Da exclusão da multa, se é sobre o valor total, então é sobre o valor total. Ah, tá. A exclusão de 75%, né? Porque ele está aplicando a súmula. Ok. Ok, obrigado. Então, vamos abrir a votação do conhecimento dessa documentação, tá? Ela não veio, ela, na verdade, ela parte veio com recurso voluntário e parte ela veio depois da ciência da qual da DRJ, né? Então, não é bem assim, não foi bem juntado na segunda instância só. Ela foi juntada uma parte na segunda instância e uma parte posteriormente ao julgamento da primeira instância, mas já tinha sido, né, ainda estava lá embaixo, digamos assim, mas não foi no momento do recurso voluntário, foi nesse tempo intermediário aí, só para deixar claro assim, que é uma situação que também que foge do padrão, né, no sentido de que não é uma documentação juntada em segunda instância, vamos juntar um atraso no juntado da primeira instância, somado a uma documentação também que vem da segunda instância. Então, tem uma situação meio aí, né? Enfim. Mário, a notificação está na folha 14, volume 1. É 100 mil recebido e declarou 34 e omitido 65. A multa foi em cima de 65 mil. Perfeito, obrigado. Então, se ninguém tem nenhuma observação, vou passar a votação então desse conhecimento da documentação. Mário? Deixa eu só fazer esse históricozinho. Na verdade, ele foi na impugnação, que é de dezembro de 2009, ele falou, olha, está deixando de apresentar processo, tendo em vista o recesso da justiça, não ter sido possível cópia dos mesmos, entendendo pela necessidade de juntada do mesmo, requer prazo para juntada. Isso foi na impugnação. 2009. Em 2009, na página 12 aqui. Aí depois a DRJ baixou a diligência pedindo para ser intimado a apresentar esses documentos. Aí ele foi intimado com prazo de 20 dias. Dentro do prazo dos 20 dias, ele pediu prorrogação de mais 10 dias e só atendeu 2 meses depois, quase, não é isso, Sara? Só para ficar claro. E aí, quando ele atendeu, já foi às vésperas do julgamento da DRJ, e a DRJ nem chegou a receber esse documento e julgou, apreciou o processo sem esses documentos, porque eles não estavam acostados aos autos ainda, e, por outro lado, totalmente intempestivos. Eu acho que eu acompanho a relatora no conhecimento justamente pelo fato de que ele teve muito prazo, hein? Desde a impugnação de 2009, depois ele foi intimado 20 dias, mais 10 dias, e ainda assim descumpriu todos esses prazos. Martim? Eu abro a divergência, não estou vendo o posicionamento do Mário e da conselheira Sara, por receber os documentos, ainda mais que foram juntados anterior ao julgamento da DRJ, né? E também acho que alguns foram complementados após o julgamento, né, da DRJ. Né? Só, desculpa te interromper, Martim, esse ponto aí que o Mário falou e a Sara colocou, esses documentos foram juntados aos autos, aquela primeira juntada foi exatamente quanto? Tudo bem, a notificação baixou o documento, baixou o processo para a origem, aí eles pediram, mas em que momento foram juntados aos autos? Já tinha sido realizado? Foi depois do julgamento, antes da ciência. Foi o julgamento foi no dia 7/8, ele juntou no dia 13/8 e foi cientificado no dia 16/8. Mas só que, de toda forma, já estava intempestivo, porque o prazo dele venceu em 8/7. Pode repetir, Sara, o julgamento foi que dia? O julgamento foi no dia 7/8 de 2013. E ele juntou no dia 12, recebido no dia 13. O envelope é dia 12, foi recebido dia 13. Quer dizer, depois do julgamento, mas antes de ter ciência... Depois do julgamento. Só que ele teve ciência do julgamento no dia 16, né? Então, assim, teve julgamento, aí o documento chegou depois do julgamento, ele foi cientificado 3 dias depois. Só que o prazo dele tinha se encerrado em 8 de julho. E anexo ao recurso voluntário junta mais documentos ou repete os mesmos documentos? Ele traz toda a sentença judicial de novo. Mas repete só os documentos. Agora eu preciso até confirmar. É muito documento, Martim, teria realmente... Mas como são complementares, né, acho que é sempre o mesmo argumento, eu vou receber os documentos, conhecê-los.
pelo princípio da verdade material. Ok. Me permite aqui, gente, realmente eu confundi aqui. Quando ele anexou os documentos, o processo judicial já tinha ocorrido o julgamento, ele só não tinha sido cientificado. Sim, é que a Sara falou uma coisa, o Mário falou outra coisa, eu fiquei confuso, por isso que eu fiz Não, a pergunta. desculpa, porque eu fui pelo relato aqui do auto, que fala que ele recebeu a decisão em 16/8, mas, na verdade, o julgamento foi anterior. Foi anterior. Dia 7/8, e ele entregou dia 12/8 os documentos. Okay. Vamos prosseguir, então. Foi aberta a divergência do doutor Martim, e o Mário acompanhou a Sara. Com a palavra... Sou eu. Eu vou acompanhar a relatora, dada essas especificidades das inúmeras intimações para apresentação com transcurso de prazo inalpes. Eu acho que teve o recorrente aí, hora recorrente, inúmeras oportunidades de fazer essa juntada e o fez de forma intempestiva, então também não vou conhecer. Bom, eu também acompanho a relatora, independentemente dele ter sido intimado inúmeras vezes desde 2019, fato é que ele teve a oportunidade de apresentar a defesa, a impugnação, e ele só apresentou a documentação após o julgamento da DRJ. Então, ele apresentou em descompasso com o artigo 17 do PAF. Então, com a aplicação do artigo 17 do PAF, eu acompanho a relatora. Eu vou acompanhar a divergência do Marco. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Eu vou acompanhar a relatora. Então, ficou por maioria de votos, ficou não conhecimento dessa documentação. Vou colocar como se fosse não conhecimento da documentação apresentada após o julgamento da primeira instância, tá? E em relação agora, vamos voltar ao mérito, né? Só repete, por favor, doutora, qual é o caminhamento seu de mérito? No mérito, eu estou dando provimento parcial para afastar a multa de ofício de 75%. Ok. Mário, como vota? Acompanho o voto da relatora, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também vou acompanhar, então ficou isso, né? Ficou maioria de votos, conhecer parcialmente o recurso, né? Exceto quanto esses documentos apresentados, vencidos aí posteriormente, né? Vencidos aí o Leonão, o Vigílio e o Martim. E no mérito, né, na parte conhecida, ficou dado parcial provimento para afastar a multa de ofício de 75%. Então, está julgado o item 135. Aí o item 136 foi retirado de pauta, tá, por solicitação do contribuinte. E o item 137, ainda é a Sara com a palavra, desde agora, já também estiver pronta, tá? Tudo bem. O item 137, contribuinte Adalberto José, é uma omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista. No processo tem vários cálculos aí que são feitos, que eu acho que não vai influenciar muito na decisão, então vou ler só as partes aí que estão em amarelo. O contribuinte ele apresentou impugnação, ele sustenta que não concorda com a omissão de rendimentos, pois os valores recebidos foram informados no campo demais rendimentos e imposto pago do titular foi informado nesse campo o valor de 85 mil líquido depositado em minha conta corrente, sendo que o imposto de renda foi calculado e retido pela fonte pagadora. Ele informou, só que ele não informou no campo de rendimentos tributáveis, ele informou em campo de demais rendimentos, né? Contesta o enquadramento, tributação exclusiva foi o campo que ele informou. Contesta o enquadramento legal dado, asseverando que as retenções exclusivas na fonte não podem ser incluídas na declaração de ajuste anual, não sujeitas à devolução ou pagamento. Aduz que a Justiça do Trabalho passou a ser responsável tributária, que quando não há retenção e o recolhimento, a fonte pagadora fica obrigada a pagar o respectivo tributo com recursos próprios. Diz que recebeu guia de retirada de 100 mil, desse valor, descontados os honorários com advogado, lhe restou a importância de 85 mil. Teve uma confusão aí do imposto na fonte, que a princípio foi retido 15 mil,
mas depois foi diligenciado e a fonte pagadora devolveu para ele, porque a retenção correta era 10 mil e alguma coisa. Ele faz, no processo, ele traz um demonstrativo de cálculos, onde ele apura imposto suplementar de 7.663, diferente do que foi apurado, né, no lançamento. E ele contesta a multa de ofício, alegando que ela não possui base legal, que a indicação da Lei 9.430 só se aplica a pessoas jurídicas, e não a pessoas físicas, então ele não poderia receber a multa de 75%. Ele requer anulação da notificação de lançamento e, em caso de não acatamento da proposta, que a exigência seja atribuída à fonte pagadora, parte legítima responsável pelos tributos nos termos do artigo 128 CTN. A DRJ em Curitiba julgou a impugnação procedente em parte, pois ao refazer os cálculos relativos aos rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste anual, porque aqui tinha verbas também indenizatórias e verbas tributáveis, né? Então ela refez os cálculos, tinha um erro, parece, no lançamento, de um alíquoto que era 7,2 e foi considerado 6,2. Então, ela, ao refazer os cálculos, apurou que houve omissão de rendimentos no valor de 92 mil. Uma parte das verbas era de tributação, uma vez que parte das verbas era de tributação exclusiva. E rendimento, e imposto de renda à fonte de 8.466. Esse foi o cálculo da DRJ. Então, ela deu um parcial provimento porque ela catou que uma parte era de tributação exclusiva, então não era sujeita ao ajuste. As demais teses foram rejeitadas, a decisão, vou até ler a ementa para ficar mais claro, ação trabalhista, dedução de honorários advogados. A dedução de honorários depende da comprovação da despesa por meio de documentação ab idônea. Ele não trouxe nenhuma comprovação de despesa com advogados. Rendimentos, ação trabalhista, tributação. Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis no ajuste anual, sendo essa presunção afastada quando houver a apresentação de documentos produzidos no âmbito do processo judicial, tais como cálculos periciais, que discrimina e quantifique cada uma das verbas recebidas, permitindo identificar as parcelas tributáveis no ajuste, as de tributação exclusiva na fonte e as isentas. No recurso voluntário, ele, então, apresenta o recurso voluntário tempestivo, ele requer, então, a primeira coisa que ele requer, com fundamento no princípio da verdade material, é que as despesas incorridas com advogado sejam acatadas, e ele traz um recibo, né, agora, somente no recurso ele traz um recibo do advogado. Ele requer ainda a aplicação da tributação sobre rendimentos recebidos acumuladamente, que a DRJ não acatou, e ele requer a exoneração da multa. Aqui ele muda o argumento, ele fala que não teve intenção de omitir rendimentos. Então, passando ao voto, então é um auto de infração, né, tá? Omissão de rendimentos após decisão de primeira instância no valor de 92 mil, e no recurso o contribuinte requer inicialmente que do rendimento recebido seja deduzido o valor relativo a despesas com advogados, que nem sequer haviam sido comprovados até quando da análise da impugnação. Para isso, ele está invocando o princípio da verdade material, traz algumas jurisprudências deste conselho. Nas folhas 15, consta o termo de intimação fiscal, no qual pode-se ver que, desde a intimação inicial, foi requisitado que o contribuinte apresentasse, dentre outros documentos, o recibo de pagamento de honorários advocatícios, documento que não foi apresentado quando da intimação e nem quando da impugnação do lançamento. Ao tratar, em resumo, eu não estou conhecendo desse recibo que ele traz agora. Ele traz um recibo simples do advogado e ele só traz agora, e desde a intimação ele foi intimado, ele não trouxe, a DRJ também falou que ele não trouxe, né? Então ele só traz agora, eu não estou conhecendo do documento. No caso concreto, ele teve a oportunidade de apresentar essa documentação em várias oportunidades e não fez, e nem sequer justificou, de forma que não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas na legislação para que poderiam ensejar a acolhida do documento somente trazido no recurso. Ele nem mesmo apresenta, está até repetitivo, depois eu vou melhorar, não apresenta nenhuma justificativa plausível para sua apresentação intempestiva. Limita-se a afirmar que somente solicitou o recurso 18 de julho de 2013, tendo em vista a impossibilidade, mas não fala qual, de obtê-lo em época própria. E uma coisa que notei também é que o recibo que ele traz é de 25 mil. E ele mesmo afirma na impugnação que recebeu uma guia de 100 mil
palavras dele, deste valor descontados os honorários com advogado, lhe restou importância líquida de 85 mil, ou seja, nem os cálculos dele estão fechando, né? Porque ou esses 100 mil já eram líquidos da despesa com advogado, ou está contraditório, porque 100 mil menos 25 não dá 85, né? Dá 75. Então, só registrando isso aí. Então, em resumo, eu não estou conhecendo desses documentos. Vou ler o voto todo, como foi no anterior, né? Quanto à tributação dos rendimentos omitidos, inicialmente registro que não há dúvidas que se trata de rendimentos recebidos de forma acumulada, conforme consta da própria notificação de lançamento, de forma que entendo existir razão ao contribuinte em relação ao seu pedido neste particular. Aí eu estou trazendo aqui que, posteriormente à decisão da DRJ, teve a decisão do Supremo, que consolidou o entendimento das verbas acumuladas, e depois eu trago o regimento, que a gente deve aplicar essa decisão. E, dessa forma, a decisão deve ser aplicada no caso concreto, de forma que o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano de 2003 deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram, ou seja, pelo regime de competência. E trago alguns julgados aqui da nossa turma. Por fim, ele requer a exclusão da multa, sob fundamento que não houve intenção de omitir, mas eu estou trazendo aí o CTN, né, que depende, que é salvo disposição de lei em contrária à responsabilidade por infrações, a omissão de rendimento é uma infração, independe da intenção do agente. Então, em conclusão, eu tenho que registrar aqui também que eu não estou conhecendo do documento, que eu não registrei, eu não conheço do documento trazido somente em grau de recurso, e no mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso para que o imposto devido sobre os rendimentos seja calculado com a aplicação das tabelas alíquotas do imposto de renda vigente à época em que os valores deveriam ter sido pagos. Esse é o meu voto, senhor presidente. Tá sem som. Então, dúvidas, colegas? Uma questão, fato, de ordem? Como tem um não conhecimento, acho que é um caso mais simples, né, do que o anterior, embora, evidentemente, as divergências estão abertas, mas aqui é só o documento novo, né, que foi esse recibo, né, o Sara foi apresentado só em segunda instância, e, enfim. Eu vou abrir a votação se ninguém tiver, mas aí eu vou votar, acho que dá para votar tudo junto nesse caso, pela maior facilidade do caso. O Virgílio quer falar alguma coisa? Você está assinando? A palavra? É surpreendente, indagaria da relatora se nenhuma prova mais. Se o recorrente não trouxe nenhuma prova mais com relação aos honorários advocatícios. Não, ele só trouxe esse recibo no recurso. Eu cito as páginas aí do recibo. Desde a intimação, ele foi intimado, ele não trouxe nada. Tanto é que a emenda da DRJ, você pode ver que ele coloca, né? Que... Eu acho, se permite, Sara, eu acho que a pergunta dele é mais no sentido assim, de se foi trazido o contrato de honorários, algum elemento que robustecesse aí, além do recibo, fosse independentemente da... Não, só trouxe o recibo mesmo. Eu acho que seria mais isso. Ele alegou só na impugnação, né? Que era 100 mil e líquido de advogado 85 mil. Mas ele não trouxe nenhuma comprovação. Tanto é que a DRJ, até na ementa dela, ela já coloca isso, né? Que a dedução de honorários depende da comprovação da despesa. Ele não trouxe nenhuma comprovação, só trouxe mesmo no recurso esse recibo simples do advogado. Ok, obrigado, senhor presidente. Ok. Acho que a gente pode proceder à votação. Mário, como voto? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Eu vou abrir a divergência, então, para conhecer os documentos, né? E eu não sei se eu já voto se vencido nessa proposta. Ou Eu não sei. Vou votar o conhecimento, então, primeiro. Só o conhecimento. O Mário não conhece, a Sara não conhece, o Martim abriu divergência para conhecer desse documento. Ludmila, com a palavra. Eu também não conheço. Eu também não conheço. Eu acompanho a divergência aberta pelo conselheiro Martin. Eu acompanho a divergência.
Ok, então ficou por maioria de votos, foi conhecido parcialmente o recurso, né, exceto quanto aos documentos juntados em segunda instância. O voto, somente presidente, foi por não conhecer, né, também? Só para registrar. Eu voto, desculpa, também pelo não conhecimento, tá? Até nesse caso, eu achei o outro ainda havia uma proximidade de datas ali, era uma situação mais sutil aqui, claramente, né? Se entrar no mérito do teor do documento. Então, passar a votação do mérito, por favor. Mário. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando. Senhor presidente, nesse caso aí, eu vou tirar da base de cálculo o honorário dos advogados, então eu divirjo do voto dela. Ok, da provimento em maior extensão, né? E eu vou acompanhar a relatora, então ficou maioria de votos, conhecia parcialmente o recurso, vencidos o Martim, Leonan e Virgílio, que eles conheciam, né? Dos documentos apresentados em segunda instância, parte conhecido também por maioria de votos, da parcial provimento, para essa finalidade aí, né? Vencido o doutor Virgílio, que dava um provimento parcial em maior extensão, seria. Ok? Só um detalhe, presidente. Talvez a sistemática das TAs seja diferente. Como a gente não conheceu o documento, assim, na minha análise, fica totalmente sem documento no processo para justificar os honorários. Aí eu não sei se o doutor Virgílio está dando provimento baseado num documento que, na verdade, não pode ser conhecido. Sim, é verdade, doutor. É claro que na ele verdade, pode votar. Sim, não, com certeza, ele colocou bem assim, né? Na verdade, a partir do momento que foi não conhecido o documento, não se pode utilizar ele para chegar a uma conclusão de mérito, né? Foi bem observado aí pelo Leonan, doutor. O pedido entende que pode ser feito deferimento do pedido simplesmente com base na declaração, né? Sim, exatamente. Não com base nesse documento, né? Esse recibo ele não pode ser utilizado mais para fins de chegar a uma conclusão de mérito, porque não foi conhecido pela turma por maioria, né? Então, eu mudo, então, pela declaração. Pela declaração, ok. Então, fica de qualquer maneira, vai ficar... Obrigado, Leonardo. Não tem problema, não, mas foi bem observado mesmo, né, Leonardo? Obrigado. Então, ficou isso, né? Vou ajeitar aqui depois com calma aqui o dispositivo, mas acho que todos compreenderam. E aí, o que acontece? Estamos na tarde do dia de hoje, só que ocorre que agora os próximos processos, que já a gente entra na temática diferente, né, contribuição previdenciária, agora até o final da reunião de maio, os próximos processos seriam da minha lavra, que é o 138 a 145, do 138 ao 143 foram retirados de pauta pela Procuradoria, e os 144 e 45 foram retirados de pauta pelo pedido, foi tanto da Procuradoria quanto do próprio contribuinte. Tá? Então, a gente tem também depois então, os meus todos estão fora, saíram de pauta, e depois os 146 e 147, do 146 até o 150, que são da diretoria da doutora Sônia, também foram retirados de pauta aqui pelo pedido do contribuinte. Então, a gente vai passar aqui a doutora Sônia, mas já lá no item 151, tá? O contribuinte Hotel Jardim Limitada. Eu passo a palavra para a doutora Sônia, por favor. Obrigada. Sobre o seu horário aqui, não, tá tranquilo, dá para começar pelo menos. São 3 horas. Um instantinho só. Peço desculpas. Então, vamos lá. Vou abrir aqui na minha pasta. Esses processos são processos relativamente simples, e eu explico por quê. O contribuinte, ele demonstrou... Primeiro eu coloquei aí para vocês devem ter visto, tem 151, 152, 153, 154, 155, mas está na ordem inversa, 1, 2, 3, 4, 5, é a ordem
que eu peço para vocês, para que a gente possa fazer o julgamento. Então, eu gostaria de começar, senhor presidente, pelo 155. São casos... no 155, então, nós temos a tributação do principal, no 154, terceiros, né? E depois FLs. E o que acontece? O contribuinte, desde a impugnação, ele demonstra inconformismo com uma infração diversa da infração objeto dessa autuação. Então, ele foi autuado por conta de constituição de crédito previdenciário, no valor nesse processo, né, de 292 mil, já acrescido aí da multa de ofício, né, proporcional a 75%, e aí tem o DEBCAD, já estou aqui no relatório, né, o DEBCAD, ele mostra contribuições devidas ao INSS, destinadas aí à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa, a parte patronal, considerando a base de cálculo, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados e empregados, e a contribuição correspondente ao financiamento de benefícios concedidos, em razão aí de grau de incidência de incapacidade laborativa, né? Ambas contribuições relativas às competências de 1 de 2007 a 12 de 2008. Mas a impugnação dele, o teor da impugnação dele, é totalmente voltado à infração de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, desde a primeira instância. Então, quando o processo foi para julgamento, na primeira instância, a autoridade julgadora, ela não conheceu de parte das alegações, porque elas eram relativas a uma infração outra, que não a infração que estava sendo analisada nos autos, ou seja, não existia correspondência entre a impugnação e a autuação, então ela não conheceu daquelas matérias, e como ele falava nessa impugnação também a respeito da multa, alegando inconstitucionalidade, ilegalidade por conta da multa, a DRJ analisou e afastou. Então, ela não conheceu de uma parte das alegações e manteve, julgou improcedente a defesa com relação ao lançamento das multas. Ele foi cientificado e, tempestivamente, ele apresentou recurso, e no recurso, ele traz as mesmas alegações da impugnação, alegando, então, a insurgência em face de uma infração diversa da infração da autuação. Ele, o tempo inteiro, ele demonstra ali uma insurgência contra a infração omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada. E, no final, ele demonstra a indignação contra a multa de 75%. Então, com relação ao tema objeto da autuação, houve o não conhecimento, portanto, não se instalou o contencioso administrativo, porque ele não apresentou inconformismo a respeito da autuação que está sendo objeto de análise nesses autos. Isso nos traz, impõe que sobre para a gente somente a questão da multa que foi aplicada e que foi objeto de análise da DRJ. No que diz respeito à multa, as alegações são de inconstitucionalidade e ilegalidade. Então, nesse sentido, a aplicação da súmula 2 do CARF, por conta do contexto, o meu voto é por não conhecimento das alegações apresentadas em recurso. É como voto, senhor presidente. Aqui, uma pergunta, você está no 150, no 155. 155 mesmo, só surgindo. Você viu que eu coloquei... Você numerou aqui, eu vi, tá bem legal. Eu numerei para facilitar o entendimento de vocês também. Só um segundinho. No 155 e no 154, a situação é igual, porque no 155 é a parte patronal, no 154 é contribuição de terceiros, como nós vamos ver, e nesses dois processos houve um não conhecimento da impugnação,
de parte, né, das alegações, porque elas dizem respeito aí a outra infração tributária, que não é objeto aqui do lançamento, e houve a análise das alegações dele relativamente à multa imposta. Então, o meu voto é pelo não conhecimento. Não, sim, eu estou só achando estranho aqui que eu não entendi muito bem uma questão que ele está, não ficou muito clara para mim, porque ele está insistindo nessa história de depósitos bancários. Na primeira instância, tudo bem, ele de repente peticionou errado lá, que seja, mas aí na segunda instância ele insiste no erro ainda? É igualzinho, o teor do recurso é o mesmo que da impugnação. Então, ele além de ter copiado e colado de um recurso de uma outra matéria, copiou e colou a impugnação no recurso voluntário errado ainda. Então, foi um duplo erro. E o acordo da RJ é bem claro. É bem claro. Então tá, não sei, eu estou satisfeito, mas não sei se alguém quer olhar aí para dar que a situação também é bastante bizarra. Eu estou olhando. É bizarro. Eu nunca tinha visto isso. Não, eu também, eu nunca vi isso. E o juiz de instância avisa para ele, isso aqui não tem nada a ver com a história, ele insiste e ainda bota a mesma coisa. Eu tô no CARF. Advogado esse aí, dá uma olhada. Eu tive muitos anos da DRJ, né? Eu nunca vi uma situação dessas. A gente teve ontem um caso, não é totalmente igual, né? Um pouco parecido, que foi ali comigo, com a questão do VTN, né? O contribuinte é autuado com base no laudo que ele apresenta durante a fiscalização, aí ele vem em impugnação e diz, primeiro ele diz, né? Eu quero o CIPT, errado o CIPT, eu quero o laudo. Daí o DRJ diz, não foi pelo CIPT, foi pelo laudo. Daí ele recorre dizendo, eu quero o laudo. Aí eu não conheci dessa alegação, então foi alguns casos que a gente vê assim, não conheceram do recurso, a exceção da alegação de VTN. A gente teve um despacho, uns votos nesse sentido ali ontem. Então, eu também sou na linha de não conhecer quando ocorre nessa matéria. Né? Mas é que é mais bizarro ainda, ele traz a argumentação de imposto de renda para contribuição previdenciária. E ele ainda insiste dizendo que foi quebrado o sigilo bancário dele. Tem isso mesmo. É isso mesmo. Então, meu voto é pelo não conhecimento. Eu estou só vendo aqui quem foi que escritório esse aqui, que tá, no mínimo está um pouco desorganizado. Né? Não, inúmeras transcrições de acordos do STJ, tudo misturado, você não sabe o que é o quê, né? Lá de Pernambuco, lá, bom, enfim. Que seja, né? Não sei se alguém tem... Martim, tua mãozinha continua levantada aí? Não. Não sei se o Mário quer fazer alguma observação, tem alguma dúvida? Não, aqui está só no começo do voto, aqui ele fala, encargos tributários destinados a terceiros para as competências, então ele já mistura ainda mais, que esse aqui nem terceiros mas você vê que ele colou, mas colocou, já passou para a contribuição previdenciária, né? É muito... Sim, que 80 páginas. Então tá, esse aí é o 155, né? Então, vamos passar a votação. Mário, como vota? Aqui o não conhecimento, né? Tudo bem. Acompanha a relatora, presidente, pelo não conhecimento. Eu me acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Eu acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho aí, né? Lastimando aí que o contribuinte não possa estar tendo, né, uma defesa apropriada, né? Mas, enfim. Bom, vamos em frente. 54 é o próximo. Só tudo aqui, só um minutinho, presidente. Já foi votado, né? A questão da multa, ela também está afastando por questão de incompetência também, né? Isso. É a aplicação da súmula. Oi. O 154 é exatamente o mesmo caso, só que aqui é contribuição de terceiros. Então, o contribuinte, infelizmente, ele se insurge na impugnação a respeito de outra infração, que não é discutida nos autos. A autoridade julgadora de primeira instância também não conhece essa parte da impugnação, portanto, não abre, né, o contencioso administrativo, e mantém as multas impostas.
Então, aqui está a ementa. Agora, em grau de recurso, o contribuinte, ele traz novamente as mesmas alegações que ele já tinha apresentado em sede de impugnação. Então, no mesmo sentido, eu não conheço do recurso, seja porque numa parte não houve instauração do contencioso administrativo, seja porque, no que diz respeito à multa, as alegações são de ilegalidade e inconstitucionalidade, e eu aplico a súmula CARF número 2. Esse é meu voto, senhor presidente. Ok. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho a relatora pelo não conhecimento. Também acompanho a relatora. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho a relatora, senhor presidente. Também com a relatora, então, 154 também não conhecer do recurso. O 153 é o próximo, que é CFL 68. Agora, esses de CFL, eles têm uma situação diferente, porque não houve o não conhecimento e o improvimento. Não houve o não conhecimento de uma parte e o improvimento, e o não provimento de uma outra parte, como nos outros processos, né? Nos outros processos que nós vimos agora, a DRJ não conheceu de algumas alegações, e nas alegações que ela conheceu, ela julgou improcedente. Nesses casos, nesses 3 casos, nós vamos ver que a DRJ não conheceu dos recursos, das peças de defesa. Quando eu peguei esses processos para fazer, minha primeira intuição foi, eu vou pedir o desmembramento, porque esses 3 próximos processos podiam sair até por despacho, Rony, porque não houve a instauração do litígio, não houve a instauração do contencioso administrativo, na medida em que a impugnação foi não conhecida na sua totalidade, então não se instaurou, né, o contencioso administrativo. Mas como eles estão andando em conjunto e considerando que a gente aqui não consegue desmembrar, tem que pedir para outros setores, e enfim, toda essa situação, eu optei por fazer o voto, né, e submeter a vocês. Eu iria submeter só um despacho ao Rony, mas eu optei, então, por fazer o voto para o julgamento conjunto. Eu acho que fica mais adequado, né? E não foi conhecida, né, a impugnação, e em sede de recurso, que ele nem deveria ter apresentado, porque não houve a abertura do contencioso administrativo, ele ainda traz os mesmos argumentos que ele apresentou em sede de impugnação. Então, nesse sentido, nem mesmo com relação à multa, eu vou analisar, não vou nem falar aqui da aplicação da súmula CARF, porque não se instaurou, na minha concepção, o contencioso administrativo. Então, eu simplesmente indico o não conhecimento, é como voto, senhor presidente. Colegas, dúvidas? Também é basicamente a mesma coisa dos outros, né? Tem uma ligeira diferença aí, mas na prática... Mário? Nesse caso específico, a questão da multa, porque está discordando do valor da multa também, né? Está discordando da autuação lá, que seria do principal. Mas ele está contestando a multa. Não seria o caso de aplicar, então, a súmula, a portaria, não? A súmula CARF, né? Eu não coloquei a súmula CARF porque eu entendi que não foi instaurado o contencioso administrativo. Na medida em que não foi conhecida a impugnação por completo, nos outros casos, a DRJ havia conhecido do assunto multa. Então, eu afastei com a aplicação da súmula CARF número 2. Nesse caso, eu entendo que não foi instaurado o contencioso administrativo. Tanto é que, na minha concepção, eu poderia ter proposto aí um despacho para o presidente no sentido de determinar a cobrança imediata desse processo, porque a DRJ não conheceu de toda a peça de defesa. Então, nesse caso, eu acho que não é um caso de aplicação da súmula. Entendi. Mas fazer uma ressalva lá, aquilo que geralmente a gente coloca
no CUFLA, no momento da execução, de observar a portaria e tal. Eu não vejo problema, acho que pode colocar. Não vejo problemas também, não é nada que seja imperativo, no caso. Eu, na minha concepção, na minha concepção, não foi instaurado contencioso para essa autuação. Para essa autuação, ela deveria ter ido imediatamente para a cobrança. Essa e as próximas 3. Duas, desculpa. Ok. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Vou acompanhar também. Então, ficou não conhecer o recurso também para o item 153. Agora vai ser o 152. 152 é CFL 78. E aí, na CFL 78, é a mesma situação. O contribuinte, a autoridade julgadora, não conheceu da impugnação e decisão, né? Eu destaco aí a ementa no voto. Ele apresentou as mesmas alegações que ele já havia apresentado, e no mesmo sentido do 153, eu entendo que não foi instaurado contencioso administrativo, então não conheço do recurso. Meu voto, senhor presidente. Ok, dúvidas? Vamos voltar ao 152, então. Mário? Acompanho pelo não conhecimento. Também acompanho. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanha. Então, ficou não conhecido o recurso, 152, agora 151. O 151 também é a mesma coisa. É CFL 77. E mais esse processo, ele apresenta uma impugnação relativa à omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, que não foi conhecida pela autoridade de primeira instância. Em segunda instância, que nem deveria existir, porque não foi aberto contencioso administrativo, ele apresenta uma peça com as mesmas alegações, então, pelos mesmos motivos, eu também voto por não conhecer esse recurso, senhor presidente, é o meu voto. Ok. Passar a votação, então, sem mais delongas, se ninguém tiver dúvida. Mário? Acompanho a relatora, presidente. Acompanho também. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, temos aí na prática, temos do 151 ao 155, todos os processos com encaminhamento já votados, né, no caso, por não conhecer do recurso. Em relação aos itens 156 e 157, que seriam os dois últimos processos previstos para a pauta da tarde de hoje, eles foram retirados de pauta pela PGFN, tá? Então, a gente encerrou a tarde de hoje oficialmente, tá? Eu acho que a gente vai fazer agora um intervalo e adiantar um pouquinho, né? 20 minutos de intervalo, são 3h18, 20 para as 4, tá? E aí a gente já começa a adiantar, né? Havendo a possibilidade regimental aí, né? Da portaria, a gente já pode talvez começar a apreciar já os processos do dia de amanhã. Mas a gente conversa com calma. Vamos falar para o intervalo, então. 20 para as 4, tá, gente? Por favor. Pedir para pausar a gravação. Ao apoio.